drive us wild, we'll drive you crazy. Just keep on shouting, you keep on shouting. I wanna rock and roll all night and party every day. I wanna rock and roll all night and party every day. I wanna rock and roll all night and party every day. I wanna rock and roll all night and party every day. You keep on saying you'll be mine for a while. You're looking fancy and I like your style. You drive us wild, we'll drive you crazy. You show us everything you got. Baby, baby, that's quite a lot. And you drive us wild, we'll drive you crazy. You keep on shouting, you keep on shouting. I wanna rock and roll all night and party every day. I wanna rock and roll all night and party every day. I wanna rock and roll all night and party every day. I wanna rock and roll all night and party every day. I wanna rock and roll all night and party every day. I wanna rock and roll all night and party every day. I wanna rock and roll all night and party every day. Bem, amigos do Boteco Político, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é o nosso Boteco Político, eu sou o Rômulo Vargas, e junto com o Rodrigo Quineirinho, vamos estar apresentando para você esse happy hour nessa sexta-feira, trazendo conteúdo, opinião, informação, desconstruindo fake news e levando um pouquinho de informação séria, de forma mais descontraída, tomando uma cervejinha, um álcool, sem álcool, guaraná, uma água aí na sua casa também. Já convido você a nos mandar um oi, dizer de onde é que você está nos acompanhando e, se possível, já abre a tua cerveja, abre o teu refrigerante para nos acompanhar aí nossa terceira edição do Boteco Político. Sejam muito bem-vindos. Você viu que a música que nós escutamos hoje é um pouquinho diferente? Nós escutamos 2 sambas nas 2 primeiras edições e hoje eu trouxe um rock para vocês. Essa música é uma homenagem ao nosso convidado de hoje. Eu quero trazer umas informações também para você. Sabia que o rock ele surgiu lá nos anos 50, mas que teve o seu auge mesmo na década de 70 e 80, e ele teve, lá nos primórdios, surgiu como um grito dos excluídos da sociedade americana, que a vertente negra do rock era também uma forma de protesto contra a opressão e segregação que existia na época, que com o passar do tempo surgiram outras vertentes do rock, mas que muitas vezes esse cunho social seguiu existindo nas letras, na melodia, ideologia e muitas bandas. Isso é muito interessante, se identifica com o nosso boteco. E não foram poucas as vezes também que a própria sociedade adotou canções do gênero para protestar ou demonstrar a inconformidade com algum assunto diante do panorama social que se vivia. Eu vou chamar agora a vinheta. Enquanto eu chamo a nossa vinheta, tu já te prepara aí, curte, comenta a nossa página, compartilha ela com os amigos, diz onde é que você está nos acompanhando. Tem várias pessoas aqui já nos acompanhando. Daqui um pouquinho nós vamos mandar um abraço para cada um. E vamos chamar a vinheta que daqui a pouco o nosso convidado está aqui conosco. On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Bem, amigos do Boteco, voltamos ao vivo, diretamente dos nossos estúdios aqui nos altos da Vista Alegre, nossos estúdios de Central Geradora. Meu convidado de hoje
Ele é um profissional da psiquiatria, é o ramo da medicina que estuda e lida com a prevenção, atendimento, diagnóstico, tratamento e reabilitação de diferentes formas de sofrimento mental. Ele é casado, tem um casal de filhos, atua em seu consultório particular, mas também atua no Sistema Único de Saúde. Ele, este ano, vai completar 20 anos de profissão e nas horas vagas ele escuta música, toca violão, toca guitarra, toca piano, o cara é fera. Além de cuidar dos filhos, confraternizar com alguns amigos e torcer pelo nosso Colorado, né? É isso? Chega para cá e seja muito bem-vindo, doutor Fernando Posto também. Obrigado. Seja bem-vindo. Boa noite às amigas e os amigos que nos acompanham. Aí, seja bem-vindo, doutor Fernando. Doutor Fernando, hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a questão da dependência química nesse cenário de pandemia, né? E eu vou já começar lhe perguntando uma coisa para a gente desconstituir um pouco a imagem que se tem na sociedade. Nós podemos dizer que a doença, que a dependência química é uma doença? Sim, a dependência química é uma doença. A Organização Mundial de Saúde que considera a dependência química como uma doença, né? Então, existe a classificação das doenças, que é a CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, que é a Organização Mundial de Saúde, e tem uma categoria, um capítulo que corresponde aos transtornos mentais, como um todo, né? E tem uma parte específica, então, dentro do todo desses transtornos mentais, né? De todos os diagnósticos psiquiátricos, no caso, que se refere à dependência química. Então, a dependência química é uma doença, porque ela traz uma série de perturbações, né? Físicas, emocionais, sociais, né? Para os dependentes e para a sua família, para os seus amigos ou para a sociedade, inclusive. Então, ela essa classificação da CID-10, ela não traz apenas a questão da dependência. Alguns usos de substâncias químicas, né, eles podem ser considerados assim como uso nocivo, que aí não se trata de uma dependência. O uso nocivo pode trazer também prejuízos, ainda que eles possam ser menos intensos para as pessoas, mas sempre tem que ter um sinal de alerta quando, né, por quê? Muitas dependências começaram com o quê? Com o uso recreativo, depois com o uso abusivo, e se tornaram a dependência, né? A dependência não se instala de um dia do outro, né? Então, além da questão da dependência, que consta ali nessa classificação diagnóstica da CID-10, da Organização Mundial de Saúde, tem algumas outras categorias que, além da dependência, tem lá também a psicose decorrente do consumo, né, das substâncias, né, ou a síndrome de abstinência das substâncias, que a gente pode, né, falar algumas coisas da sequência aí, mas sim, a dependência química é uma doença. Por isso você já está assim. Vamos ver um pouquinho quem está já nos acompanhando aqui, doutor Fernando. Quero dar um abraço lá para o Leonardo Vargas, meu amigo, lá de São Luís Gonzaga, o Marcos da Silva, um abraço para o Marcos, que veio inaugurar o boteco aqui para a gente. A Yara Castiel, psicóloga, amiga, advogada, já está aguardando aqui com uma gelada dentro do boteco político. Paula Donelis, um abraço. Jarci de Terra, lá de São Luís Gonzaga também. Minha mãe, Isabel Vargas, está sempre aí na escuta. Dante de Evedo, fora genocida, né? A gente sabe quem ele se refere, né, doutor Fernando? Juan Vieira também, meu irmão, lá de São Vicente do Sul. Jonathan Martins, de Nistalda, boa noite, companheiro Romulo, abraço, Nistalda presente. Verena Fultose, boa noite. Sextou. Ana Vaz, que era o samba da Maria Bethânia. Ana Vaz está nos acompanhando da Suécia. Então, um grande abraço para a Ana, que está lá na Suécia. Marlene Terra Prestes, boa noite, pessoal. Daiane dos Santos, que é coproprietária
proprietária aqui, locatária das instalações do Boteco Político. Boa noite, Daiane. Selene Terra, de São Luís Gonzaga. Paula Dornelles, já mandei um abraço. Emanuel Croft, lá de... Não lembro a cidade, Emanuel. Daqui a pouco vem. Boa noite, pessoal. Eduardo Pitts, não sei se é essa a pronúncia. Adriana Castiel, um grande abraço. Doutor Fernando. Vamos, pessoal, o doutor Fernando vai servindo a cerveja dele ali. E nós vamos, aos poucos, aqui colocando todo mundo na tela, ouvindo o pessoal. Antes de estigmatizar e excluir tanto usuários quanto dependentes químicos, é preciso compreendê-los, acolhê-los, tratá-los de forma digna e adequada. Zildanto, lá de São Leopoldo. Doutor Fernando, primeiro, eu já falei, é um prazer tê-lo aqui conosco. E hoje nós vamos falar, então, da dependência química. E eu queria que o senhor pudesse aí, como o senhor nos dizer, como o senhor avalia a situação dos dependentes químicos, ou da exposição aos químicos, nesse cenário de pandemia. É interessante, Romulo, a questão. Nós estamos ainda vivendo a pandemia, né? As perguntas sobre esse assunto específico da dependência química ou de outras doenças mesmo, certamente há muitas perguntas sobre isso e temos poucas respostas ainda, porque ainda estamos dentro da pandemia. Tem algumas instituições que, né, desde o ano passado, as universidades, né, elas têm já tentado, né, têm feito aí, iniciaram já algumas pesquisas para tentar responder algumas questões, então, mais especificamente da dependência química, né, o que a gente tem, através da pesquisa ali, de uma procura do que tem disponível, realmente não há muita coisa disponível, porque tudo isso é muito recente ainda, não acabou ainda, infelizmente ainda não acabou. Nós ainda estamos vivendo, não sabemos até quando vai, tomara que quanto menos tempo durar melhor para todo mundo, mas, né, infelizmente já muitas mortes, muitos casos, é uma coisa terrível esse coronavírus. E aí param essas dúvidas, né? Como é que a pandemia modificou o padrão de uso, né, das substâncias, né, seja do uso recreativo, seja do uso abusivo, seja das dependências, é um pouco difícil de responder, né? Mas o que se consegue procurar, então, fazendo uma pesquisa ali, o que aponta é que, na verdade, o consumo aumentou, segundo, né, a maioria das fontes ali que a gente pesquisou, esse consumo tem aumentado, né? Que, né, isso se é aceitável ou normal, vamos dizer assim, em tempos de grande estresse, né? Não necessariamente como agora, da humanidade, né, do planeta todo, mas em situações mais pontuais, assim, estava lendo que, tipo, lá depois dos ataques de 11 de setembro, lá, né, em Nova York, nos Estados Unidos, lá, né, também aumentou o consumo porque tinha aquela questão do terrorismo e tal, né, tudo aquilo que aconteceu, né, na própria crise de 2008 ali, né, que afetou lá, primeiramente os americanos lá, que muita gente foi à falência lá e tal, também houve um aumento de consumo. Nessas situações, as pessoas ficam, ou seja, por quê? Porque esses momentos, né, críticos geram o quê? Geram estresse, geram ansiedade, geram depressão, geram desconforto, geram insônia, e aí se tenta, vamos dizer assim, através das substâncias químicas, né, o que não seria o correto, mas isso acaba acontecendo, as pessoas vão procurar como que se fosse um certo alívio para aquela tensão, e vão procurar, né, as drogas ilícitas, né, ou as drogas ilícitas. Então, a notícia que se tem, até o momento, pelo menos, é que, no geral, houve um aumento de consumo. Não se sabe exatamente se um aumento no número de casos especificamente, né, mas se tem ideia que pessoas que estavam vinculadas já a algum tratamento, que já estavam conseguindo se manter abstinentes, né, sem usar, né, lutando contra a droga lícita ou ilícita, né, elas acabaram recaindo por terem perdido lá um acompanhamento que faziam lá, né,
lá no seu serviço de atendimento, outro lá no grupo, lá dos alcoólicos anônimos, por exemplo, e acabou muita gente aí recaindo, né? Porque o cenário se modificou, né? Não podia mais haver, né, as reuniões, né, de narcóticos anônimos, de alcoólicos anônimos, né, as terapias de grupo que existem em muitos serviços, né, que não nos alcoólicos, nos CAPs mesmo, né? Então, isso se modificou e isso acabou afetando as pessoas, né? Só para citar, eu trabalho no CAPS-AD, que é o CAPS de Drogas aqui de Santiago, né? Eu trabalho no CAPS-AD desde 2008, né? Então, a gente tem lá as oficinas terapêuticas que o pessoal, né, faz alguns trabalhos nos grupos ali, e isso, quando a pandemia, tem pacientes aí que iam nas oficinas ali que eu vejo faz mais de ano. E é possível que isso afete, né, certamente, né, os pacientes que estavam acostumados com aquilo, que tinham um suporte ali, e acabou isso aí, né? Por enquanto, pelo menos. Logo, agora eu já vou chamar mais algumas pessoas para participar aqui, mas como a gente viu, a dependência química é uma doença, toda doença para ser curada, assim, ela precisa de um tratamento que tem início, meio e fim, né? E também assim com a dependência química. Né? Então, aí nesse período de tratamento, uma interrupção brusca, é isso que o senhor disse, né? E que, bem, isso tem reflexo, né? Não digo que todo mundo químico para regredir, né? Ou piorar nesse período, mas isso contribui, né? Sem dúvida, contribui, né? Como você disse, alguns são mais afetados, outros são menos afetados, né? Depende do tipo de substância, depende do grau de dependência, né? De quanto aquela pessoa consome, depende, né, também do meio que ela vive, né? Se ela tem suporte familiar, se ela não tem suporte familiar, muitos moram sozinhos, né? A questão ligada também à condição socioeconômica, a gente sempre sabe que também, né? Não é o diferencial, mas também, né? Muitas vezes pessoas, né, menos favorecidas economicamente, meio de pobreza, tá? Essas pessoas acabam, né, estando mais expostas, né, tanto a mesmo, né, ao tráfico de drogas ou ao consumo, né, ou a facilidade de elas chegarem até, né, até a essas substâncias, então acaba realmente afetando. Então, teria como não, né? Pessoal, agora nós vamos para o nosso quadro Pergunta na Mesa e vamos ouvir algumas participações. Tá? Nós vamos ouvir de forma intercalada ali, se o doutor quiser colocar o seu fone aí. E hoje nós temos algumas participações especiais que vêm lá do estado do Paraná. Né? Então, nosso abraço para quem participou, quem nos mandou perguntas lá do Paraná. É muito bom tê-los aqui no nosso boteco também. Tá? Só corrigindo aí, o Emanuel é lá de Passo do Sobrado. Desculpa, Emanuel, Passo do Sobrado. Quero mandar um abraço também para Cristiane Copete, meu amigo Guilhermo Lavado, e é do Chile, né? Ele é lá da Patagônia, de Punta Arenas, doutor. Guilhermo, um abraço a vocês, a sua família, um honor muito grande estar com vocês. Um abração, Guilherme, obrigado por estar participando aqui, um abraço para a Camila também. Alessandra dizendo aí, esse doutor é top. Alessandra Michele Arruda, doutor é top. E agora, você conhece, Vamos então ouvir a participação. Boa noite, doutor Fernando. Meu nome é Eduardo Voltarelli, sou motorista da Unidade Básica Saúde aqui de Califórnia. Eu trabalho no plantão 1236. A minha pergunta é se beber ou usar outras drogas é diferente quando se está isolado em casa por conta de uma pandemia? Responder? É uma boa pergunta, Eduardo. Como a gente conversou no começo ali, as respostas não estão todas aí ainda, mas o que se entende, né, em relação a essa sua pergunta, o que a gente já viu em algumas reportagens, né, é que acontece o quê? Por exemplo, ali vamos citar um exemplo em relação à bebida, por exemplo, a bebida alcoólica, né? O que tem acontecido
depois da pandemia, se observou o quê? Casos de violência doméstica, teve uma estatística em São Paulo lá, e na pandemia a violência doméstica aumentou mais ou menos 50%. Que aumentaram aí também as questões de briga com vizinhos, esse tipo de ocorrência, então isso aumentou e que estaria ligado ao quê? A um consumo maior, então, do que, por exemplo, em relação à bebida também. Um consumo maior de bebida alcoólica em casa, porque os bares estavam fechados, né? Os bares, restaurantes, né? Ou mesmo, né? Festas, né? Salões de festas, né? Bares que não puderam ser, as festas que não puderam ser realizadas, que são situações em que as pessoas costumeiramente bebem, muitas vezes bebem bastante, né? Então, mas que, né, às vezes dá confusão igual nesses locais por causa da bebida, a bebida acaba alterando, né, o comportamento, né, de muitas pessoas, deixando mais agressivas e tal. Então, se entende que houve essa mudança, sim, e houve um reflexo disso realmente em casa. Ou seja, beber em casa pode levar a ter problemas em casa. Né? Outro dado aí que tem é que na pandemia também aumentou o número de divórcios, né? De separações ali, também, tanto pelo estresse, mas às vezes também pelas brigas, pela violência doméstica, e muitas vezes está relacionada a feminicídio mesmo, né? Inclusive não só a violência doméstica, o próprio feminicídio, inclusive, que leva a essa mudança, essas estatísticas acabam se alterando, né, depois da pandemia. Então, eu acredito que tenha realmente uma relação direta com isso, né? Pelo uso em casa, né, que não pode ir lá no bar. Então, que bebe em casa mesmo, aquela quantidade de bebida, tem os problemas em casa. Né? Às vezes tem aquela coisa assim que a gente imagina. Uma pessoa sob efeito da bebida alcoólica, né, bebeu ali demasia, muitas vezes, frente a uma questão, um baile, tem outras pessoas, uma ocasião social, assim, a pessoa até consegue se conter mais, e aquela coisa, é mais fácil você descontar a frustração e estresse em casa, para aqueles mais próximos, né? E não lá, brigar com qualquer um, mas em casa é mais fácil. Isso pode acabar aparecendo, né, nessa situação de pandemia. Né? Essa é a ideia que se tem até agora. Né? Além de tudo que a pandemia trouxe de lamentável, de trágico, ainda tem esses efeitos. Né? Vamos ouvir mais o pessoal lá do Paraná. Boa noite, Dr. Fernando. Meu nome é Vladimiro, sou de Califórnia, sou técnico de enfermagem e trabalho na UBS de Califórnia. Minha pergunta seria essa: a ordem de isolamento social pode fazer com que aumente o consumo de substâncias químicas? E como a família pode ajudar? A notícia que se tem até agora, né, Vladimir, é que realmente que o consumo aumentou. É o que a gente tem pesquisado e é o que as estatísticas têm mostrado. Que realmente o consumo aumentou, seja de drogas lícitas ou ilícitas. E aí, claro, como a família pode ajudar? Sim, a família pode ajudar. Quando o usuário, o dependente, tem uma família, já é alguma coisa. Às vezes ele não tem. Às vezes ele não tem a família para ajudar, a coisa é mais complicada. Né? Mas a família vendo assim, um agravamento de uma situação, um agravamento da dependência, né, com outras complicações maiores, em termos tanto de violência mesmo, ameaça, uma coisa assim. O quê? Esses serviços, né, de atendimento da rede pública, ou seja, na rede privada, né, os atendimentos em grupo, né, eles não estão sendo permitidos, né, não podem. Mas os atendimentos individuais, na verdade, a maioria dos serviços seguiu no atendimento individual. Né? Nós, aqui no CAPS Álcool e Drogas aqui de Santiago, seguimos atendendo. Né? Apesar da pandemia, mesmo antes de estarmos vacinados ali, nos expomos, né, com aqueles cuidados ali, com a máscara, com todos os cuidados, o distanciamento, mas seguimos o atendimento. Então, o que acontece? Como que a família pode ajudar? Primeira coisa é a tentativa, né, é a abordagem desse familiar que estaria com esse problema, um agravamento do problema, para
ver se voluntariamente, se ele entende realmente que ele tem um problema que é passível de tratamento, e é mais fácil quando ele entende que sim, que a coisa está complicada, ele está usando demais, ele está tendo problemas ali, ele está vendo, que é muito comum, está vendendo coisas dentro de casa para comprar as drogas, ou ele está bebendo lá 1 litro de cachaça por dia, né, e ele passa, né, dorme o dia inteiro, deixa de ir trabalhar, está tendo problemas maiores. Se ele aceita um tratamento, levá-lo, né, a um atendimento, seja público ou particular, no caso, né, uma consulta. Alguns casos se consegue amenizar a situação através de um tratamento psiquiátrico, de um tratamento psicológico, sem que a pessoa precise de uma internação, né, muitas vezes sim, né? E às vezes não, às vezes o quadro é muito complicado, a rede hospitalar, né, de internação, as alas psiquiátricas, né, ou mesmo os hospitais psiquiátricos, também não pararam de funcionar, né? Estão recebendo pacientes, né? Hoje, os que internam nas alas psiquiátricas, né, eu atendo as alas psiquiátricas de 2 hospitais aqui na região, que é a ala psiquiátrica do Hospital de São Francisco de Assis, né, que é 50 quilômetros aqui de Santiago, e temos lá 18 leitos psiquiátricos. Atendo o Hospital de Cacequi também, temos lá 10 leitos psiquiátricos. Então, né, houve uma redução ali, em determinada época, ali, por causa da Covid, mas os hospitais sempre recebendo pacientes. Então, pode-se cogitar o quê? A internação do paciente, quando é difícil de se manter no tratamento ambulatorial, que vai misturar daí a medicação com a bebida ou com a droga, é mais complicado, né? Tem um risco maior até. E então, e às vezes, quando a pessoa realmente não quer saber que o tratamento tem, o caso é muito sério, o que se faz? A faz buscar a internação mesmo contra a vontade do paciente, né? Que é a internação involuntária, né? Que pode ser via judicial ou não. São das formas de poder ajudar essa pessoa, né? Queira ela ou não. Mas ela precisa, às vezes, ela não reconhece, mas aí que entra a parte da família. É como se a gente pudesse dizer assim, né? A obrigação, na verdade, de ajudar a pessoa quando ela está com um problema sério é da família. Claro que os amigos podem dar uma força e tal, mas é basicamente da família, né? Isso quando ela tem família, a pessoa não tem família. Mas é a obrigação da família de tentar, né? Doutor, eu tenho várias perguntas que eu queria fazer, mas eu vou priorizar quem já mandou, já está participando. Depois tem uma pergunta da Yara que eu vou colocar no ar aqui. Mas agora, doutor, eu vou chamar o Rodrigo Quineirinho, nosso repórter do Boteco, e para o Rodrigo vir, lógico, tem a vinheta do repórter. Conta a vinheta aí. Audio Jungle. Beleza? Então, meu nome é Rodrigo Quineirinho, estou participando aqui agora com essa visita ilustre. Fernando Porto Almeida, com quem eu tenho o prazer de trabalhar no CAPS AD, onde a gente vivencia essas dificuldades das pessoas em relação às drogas. Se tu está acompanhando pelo Facebook agora ao vivo, aproveita, compartilha com teus amigos aí, chama eles para conversa, participa com a gente, pega uma cerveja gelada, um refrigerante, uma água, participa, o chat está aberto, é a vez que tu pode usar a tua voz e direcionar para tirar essas dúvidas que às vezes assim, ó, pode não ser tua, mas pode ajudar o teu vizinho, teu amigo do lado. Eu tenho aqui uns dados para passar em função dos aumentos do consumo de drogas durante a pandemia. Não existem números exatos, como o doutor já falou aí, e por causa dele estou tendo que reconstruir as minhas falas aqui, porque ele está colocando tudo muito mais adiante, com muito mais esclarecimento. Então, eu vou levar aqui os dados que eu tenho em mãos. Uma pesquisa que foi apresentada em fevereiro, os dados eram os seguintes, né? Isso no Brasil. Mostram os aumentos nos consumos de 17,2% no consumo de maconha, 7,4% do consumo de cocaína, 12,7% de benzodiazepínicos. E com relação ao consumo de álcool, o aumento foi de 13,1% no Brasil, um pouco abaixo da média mundial, que é de 13,5%.
O doutor Fernando estava falando aí a respeito das questões relacionadas à internação de pacientes que não identificam a própria necessidade de internação, que resistem à internação hospitalar, que gera uma internação involuntária e uma internação compulsória, um processo que leva a ela. Baseado nisso, eu quero direcionar um questionamento para o doutor Fernando, que eu tenho dois para fazer agora momentaneamente. Um é sobre a eficácia que ele percebe da internação compulsória, qual a resposta que o paciente apresenta com a internação compulsória, diferente da internação voluntária, que é quando o paciente manifesta esse desejo pela melhora ou para tentar se libertar do vício. Esse é um questionamento. O segundo é, como o doutor já comentou aí, com as restrições que houve em relação à pandemia, fechamento de bares, boates, o consumo de bebidas alcoólicas ou consumo de drogas que antes eram feito num ambiente aberto, acabando sendo direcionado para a área doméstica, para o lar das pessoas. O consumo passou a ser doméstico. Isso com estatísticas assim, ainda não totalmente fidedignas, são mais abstratas. E com isso, levando para o ambiente doméstico esse consumo de, seja qual for a droga, lícita ou ilícita, aumentou também consideravelmente, também com estatísticas ainda não muito fidedignas, até porque para ter esses dados teria que estar dentro, as coisas deveriam ser muito bem notificadas, e há uma falha nesse setor de notificações, de violência doméstica. Como chegar, doutor Fernando, nessa questão da violência doméstica em relação ao consumo ter migrado, principalmente para dentro dos lares, dada essa dificuldade de identificar esses casos de violência, seja por falta de notificação, seja por simplesmente dificuldade de acesso à casa dessas pessoas. Vai daí, doutor, vou reformular minhas questões aqui, porque muito já foi dito aí. Antes do doutor responder, só vou pedir para o pessoal, vai nos mandando de onde vocês estão acompanhando, curtindo aí, compartilhando com os amigos essa live que está show hoje, está muito especial. Doutor Fernando. Sim, em relação à primeira pergunta, né, do outro, a gente trabalhando na rede hospitalar, a rede psiquiátrica, então, há tanto, né, as internações judiciais, né, involuntárias, né, que os familiares que acabam internando os pacientes, né, contra a vontade deles, né, e os que vão voluntariamente. Geralmente, assim, no início, ali nos primeiros dias, aquele paciente que internou involuntariamente, depois do pedido judicial, a família que fez a internação, ele chega muito contrariado, chega muito querendo ir embora, né, que é para mandar ele embora, porque ele não precisa daquilo ali, que foi um exagero da família, né, a conversa mais ou menos sempre a mesma, né, que ele não precisa daquilo ali, às vezes pode acontecer que a família exagere um pouco, quem sabe, em alguns casos, não precisava, né, mas a gente não está lá naquele meio, lá naquela família, para a gente saber, né, então, a princípio, né, eu costumo dizer para os pacientes, né, para eles tentarem ficarem calmos, que a internação por via judicial, é involuntária, então eles vão ter que, né, há uma determinação do juiz que ele seja internado pela circunstância, por uma avaliação médica prévia, pelo pedido da família, por tudo que estava acontecendo. Então, que geralmente o quê? Faço para ele a questão que certamente não foi à toa que ele internou, não foi por pouquinha coisa. Então, que ele tem que dar um tempo, ele tem que pensar, ele vai ter que aceitar, vai ter que ficar uns dias ali, que a internação, às vezes esses pacientes veem a internação como um castigo, e a internação, na verdade, não é um castigo, né? A internação é uma medida que se toma para tentar, na verdade, ajudar aquela pessoa que está com aquele problema e que ela nem aceita o problema. Então, mas o que acontece? Muitas vezes, então, esse começo é mais difícil, esses primeiros dias são mais difíceis, né? Muitos pacientes tentam fugir, acabam fugindo do hospital, né? Quando eles têm a primeira oportunidade, pulam o muro, fazem, acontece, né? Ou outros ficam mais agressivos, às vezes tem que fazer uma medicação extra, já tem necessidade de fazer a contenção mecânica, a contenção física no paciente, por ele oferecer risco para a equipe, ou risco para si mesmo, né?
Então, essas medidas são adotadas no hospital psiquiátrico quando há muita necessidade, nunca como um castigo, nunca machucando, fazendo nada disso. Mas depois o que acontece? Esse paciente, passados alguns dias, daí você conversa com ele de novo, ele vai, depois ele já te diz assim, não, mas estou tranquilo agora. Mas daí tu acha que estava precisando? Não, eu estava precisando. Não, eu estava precisando mesmo, se não fosse por ti, tu viria? Não viria. Ele sabe que ele estava, agora ele já estava no tempo, mas porque agora ele já ficou limpo um tempinho da droga, que ele vinha usando diariamente lá numa grande quantidade, e às vezes assim, ó, 5 dias, 7 dias, 10 dias de internação, que é um tempo muito pequeno, vamos dizer assim, perto de todo aquele tempo que ele vinha usando droga, já dá uma diferença. A pessoa já sente uma certa limpeza, vamos dizer, física e mental, e já encara diferente, entrou no hospital, né, com a raiva dos familiares, que eu vou matar o fulano, que depois que eu sair daqui, vocês vão ver uma coisa, não sei o quê. E não, daí depois sai consciente. Não, mas foi bom. É difícil ele sair reclamando que foi ruim, sim. Não, ele sai mais consciente, e aí há uma chance maior de botar a cabeça no lugar dele, ver aquele problema com outros olhos, coisa que ele não conseguiria fazer naquele padrão de consumo intenso que ele vinha fazendo, né? Mas o que interna voluntariamente, ele pode, mesmo assim, no começo, ele ficar um pouco ansioso também, mesmo ele tendo internado voluntariamente, mas ele fica ansioso pela falta da substância, né, que é normal, que é a falta da substância, né, para o dependente, gera os sintomas da abstinência, que é uma ansiedade grande pela droga, que é uma taquicardia, que é a insônia, que é uma sensação de angústia, que é uma vontade de sair correndo e ir embora, que tu quer aquilo lá, mas tu acaba ficando, tu tendo um voluntário. Mas a verdade é que o quê? Seja o que internou contra a sua vontade ou o que internou pela sua vontade, depois, às vezes, não há muita diferença na questão do segmento ou de se manter abstinente depois da internação, mas aí entra um outro fator, que foge à voluntariedade da internação ou à involuntariedade, que é o problema que o quê? Que a dependência causa, que a droga, especificamente lícita ou ilícita, causa no cérebro, que é uma alteração de circuitos neuronais, de circuitos cerebrais, com o uso prolongado ou intenso, né, muitos anos de uso, uma quantidade muito grande, isso acaba, na verdade, afetando o cérebro. E quanto maior for esse padrão de uso, quanto mais anos essa pessoa faz o uso dessa substância, mais ela altera esse cérebro. E assim, em geral, mais difícil é você se manter abstinente, seja que você tenha internado voluntariamente ou involuntariamente. A taxa de recaída nos tratamentos, seja eles voluntários ou involuntários, sempre é muito grande. A dependência química tem esse problema que é o teu cérebro se alterou e por mais que você esteja consciente, né, da necessidade de mudar, de fazer o acompanhamento ambulatorial depois, de fazer as consultas, tomar o medicamento no tempo, que seja, é difícil porque é como se o teu cérebro estivesse muito já acostumado àquilo e ele pede aquilo e você acaba indo para aquelas vias lá que você não deveria ir porque aquilo parece que puxa como um imã. Porque o teu cérebro pede aquilo, já se modificou, e tem pacientes assim que, infelizmente, o que acontece? Com o padrão de uso deles, né, muita gente, infelizmente, apesar de vários tratamentos, de inúmeras internações, já peguei paciente que internou 20 vezes, e ele não para de usar, ele não consegue parar de usar, porque ele alterou a mente dele de uma forma que os tratamentos disponíveis não conseguem reverter aquilo ali, né? Entra um pouco questão social, questão familiar, falta de perspectiva, isso tudo também entra, a gente sabe disso, não é? Puramente a questão da droga no cérebro, a alteração dos circuitos neuronais. Também as questões de oportunidade, de escolaridade, de meio que a pessoa vive, então há outros fatores que favorecem as recaídas. A pergunta que a Yara tinha mandado era mais ou menos isso, né, doutor? Mas assim, doutor Fernando, o território
contexto social de vivência contribui para o consumo de drogas, vícios e depressão, é mais ou menos isso que você falou. Com certeza. É muito comum, né? As pessoas estão ansiosas ou estão deprimidas, né? Recorrerem às drogas. Realmente é muito comum, né? Situações de vida, situações estressantes, como a gente já falou, sim, contribuem bastante. Então, eu vou só mandar um abraço para algumas pessoas aqui. A Ieda Urac, lá na Vila Betânia. A Adriana Castiel está dizendo que lá na Porqueta está a Adriana, o Thiago, o Cassiano e o Arthur. Um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando lá na Porqueta. Tem mais gente aqui que eu não pude. O Flávio Moura, lá de Apucarana. Né? O Flávio participou conosco lá no Paraná. E agora eu só vou dar duas informações. Primeiro, nós estamos todos bem, embora os latidos de cachorro vocês viram aqui. É no vizinho, aqui no estúdio, nós estamos todos bem. E a segunda informação é o seguinte: nós estamos falando sobre o consumo de bebida alcoólica, entre outros químicos, né? Num bar, num boteco. E tomando cerveja, eu estou tomando sem álcool, estou tomando com álcool, né? Não vou dirigir. Mas nós temos que depois fazer, mais adiante, eu vou perguntar para o senhor assim, quando é que o consumo deixa de ser recreativo e passa a ser um vício, né? Então, se tem como saber, né, de forma um pouco mais clara, como é que a gente faz esse diagnóstico. Mas agora nós vamos ouvir a participação de mais algumas pessoas. Tinha segura pergunta. Não, perdão. Então, fica à vontade, né? Sim. O Rodrigo havia também questionado sobre a questão de violência doméstica, né? É uma coisa complicada, né? Tem pessoas que dizem aquela coisa da briga de marido e mulher, que ninguém mete a colher, e o tempo passou e se viu que não é bem assim, né? Existe o Disque Denúncia e tal, existem aqueles programas, aquelas iniciativas, né, que a mulher que esteja sofrendo, às vezes que ela não consegue, né, manifestar, porque o marido prendeu ela em casa, que ela não consegue sair, e se lançou mão de algumas maneiras aí que ela consegue manifestar, que ela tem uma coisa da farmácia, que tem uma máscara roxa, da máscara roxa, tem uma outra que eu vi esse dia na internet que tem um X na mão, uma coisa assim que ela chega no local e se identifica isso, né? Já vi alguns vídeos assim desse tipo de situação, né? Que a mulher sob pressão, eu saí de casa dando uma desculpa, vamos dizer, para o marido que estava agredindo e tal, que estava na situação às vezes de cárcere mesmo, né? Que saiu lá com, né, o objetivo lá de fazer tal coisa e conseguiu, né, ir no banheiro, escrever um bilhetinho lá e deixar na mão do garçom e chamaram a polícia. Só assim conseguiram fazer a intervenção, né? Então, o ideal seria que a própria pessoa que está sofrendo essa violência conseguisse, né, denunciar, né, o agressor, mas quando isso não é possível, alguém que seja do meio, que seja próximo, né, que possa dar essa ajuda, é o ideal, né? Isso não só em relação, né, à mulher, né? A violência também às crianças, né? Então tem essas questões também. É muito comum a gente ouvir histórias assim, né? Ouço de muitos parceiros assim, que, por exemplo, né, que o pai bebia, vamos dizer assim, e era aquela coisa, tocava o terror dentro de casa, né? As crianças pequenininhas assim, e a mãe teve que sair, correr, dormir no balcão, porque o pai estava louco da bebida, né? E tocava todo mundo de casa e se deixasse batia em todo mundo e tal, né? Em tempos mais remotos aí, e se não tinha essa ideia da denúncia e tal, ninguém tinha nem telefone, né? Não tinha, né? Então, que era mais difícil, o pessoal que morava para fora e tal. Então, tem muito essa questão, né? Em relação à bebida, ou mesmo em relação a outras drogas, ou a mistura de drogas ilícitas, criminalistas, que alteram, né, o comportamento aí, né, das pessoas e que acabam ali, as pessoas, não sei se ficam na mercê de um comportamento alterado, agressivo, né, do usuário, do independente. Então, existe, né, o disque denúncia, né? Sempre existem essas outras formas de se denunciar, né? Sempre tem que estar atento a isso, né? E a gente viu aí, né, já falamos que realmente aumentou o número de casos de feminicídio, aumentou o número de casos de violência doméstica, então a pandemia traz também, né? Isso aí já acontece mesmo sem pandemia, né? É uma coisa que viu em outros países, às vezes também, tem países que já vi que
são piores, às vezes, que o Brasil. A Espanha é um país que os jovens bebem muito, que tem também muitos casos, né, de violência doméstica. Então, é por aí. A denúncia, né, é sempre bem-vinda, assim, seja contra quem for. Né? O agressor pode ser o conhecido fulano de tal, pode ser lá o cara, não sei onde lá, mas né, tem que se procurar algum tipo, tem que se fazer alguma coisa. Inclusive, eu quero só, antes de passar para a próxima pergunta, esse é um tema que vai ter que vir para o boteco. Você tem que botar o dedo na ferida. É muito grave e é rotineiro na sociedade. Vamos ouvir mais uma pergunta que vem direto do Paraná. Boa noite, doutor Fernando. Meu nome é Lídia, sou enfermeira desde 1997. Já atuei na atenção hospitalar. Atualmente atuo na atenção primária em saúde e também atuo numa clínica psiquiátrica em Maringá na área de gestão de serviços de enfermagem, assessoria e consultoria. A minha pergunta seria: quais as implicações do dependente químico adolescente frente ao distanciamento social durante esse período de pandemia? Doutor Fernando. Pois é, Lilian, é uma pergunta que realmente não é muito fácil de ser respondida, né? Mas a gente vai assim num raciocínio, por exemplo, de o adolescente mesmo já tem o adolescente, não podemos cobrar, né, do adolescente comportamento adulto, porque o adolescente ainda não é adulto. E às vezes vemos, vamos dizer assim, comportamentos de adultos que parecem que eles são adolescentes, dá para se dizer assim, que são aqueles adultos em tempos aí de pandemia, eles são flagrados lá em festas com não sei quantas pessoas, todo mundo sem mais, já são adultos. Né? Então, se esperaria isso mais uma coisa do adolescente, porque já fomos adolescentes, sabemos que o quê? Na adolescência temos menos, vamos dizer assim, vemos menos perigo nas coisas, porque nós somos vividos ainda, como diz, né? Depois que somos mais maduros já. Então, o adolescente já pode ter um certo descuido, né, em relação a isso, né, entender bem o que significa uma pandemia, né, achar que isso ali não vai acometer, que ele ainda é jovem, que ele ainda é forte, né, mas, claro que ele pode acabar trazendo, né, um risco, não só para ele, com um comportamento assim que ele não dê muita importância assim, para a questão da transmissão do vírus, né, estando com outros adolescentes, né, consumindo algum tipo de droga, né, compartilhando lá, né, um cachimbo de crack lá, alguma coisa assim, né, então isso pode afetar o que a gente sabe, que já aconteceram alguns casos. Deles não nem manifestar a doença, se contaminarem, nem manifestar a doença, né, porque já o organismo, né, jovem ainda, com as defesas, né, boas, embora eles possam adoecer também, obviamente, mas deles transmitirem, né, para a sua mãe, para o seu pai, para a sua avó, que mora junto, seu avô, para alguém que já tem uma comorbidade, né, então realmente tem essa preocupação assim, e o adolescente é aquela já pessoa ainda rebelde, que não respeita muito, né, o distanciamento, embora, claro, a gente não possa generalizar, não vamos dizer, obviamente, que todos os adolescentes são assim, não. Mas que na adolescência essas coisas acontecem às vezes, né? Mas tem adolescentes bem conscientes disso, né? Que estão bem orientados, que são bem conscientes. Nós estávamos falando antes da diferença do adolescente, aquele de 13, 14 anos, que ainda não sai de casa, ainda não vai para a noite, né? Que ainda não tem, né, círculo de amigos, né? Que ainda não experimentou, não usou nenhuma substância. Temos aquele adolescente já de 16, 17, 18 anos ali, que já sai de casa, que já consumiu uma droga. Então, não temos que ver a questão da diferença da idade ali, mas tem essa implicação aí, né, do consumo ali, mas ainda realmente é difícil dizer, né, o quanto aumentou o consumo no adolescente, aí o adolescente que usava aquela droga fora de casa, ele teve que ficar no isolamento, ele está usando a droga em casa. É difícil dizer, né? Não tem muita informação sobre isso, né? Isso acho que já vai aparecer, né? É uma coisa que a gente realmente não sabe ainda bem como lidar, né? Como é que está se encaminhando Nós estamos vendo que esse período da pandemia, nós ainda estamos vivendo, estamos passando por ele, então tem dados muito pouco concretos, objetivos ainda desse
desse período. Vamos ouvir mais uma pergunta, doutor? Boa noite, doutor Fernando. Meu nome é Rosângela Botelho, eu trabalho na Secretaria de Saúde de Marilândia do Sul, na atenção básica, e a minha pergunta é o seguinte: com a exposição às drogas nocivas, como substâncias do cigarro, maconha, crack, a capacidade pulmonar é prejudicada. Então, além do hábito de fumar as substâncias, o aumento no consumo de opioides durante a pandemia afeta ainda mais a saúde respiratória? Certo, agradeço a pergunta, Rosângela. As drogas como a maconha, o crack e o cigarro, que são inaladas, né? A tendência é o quê? A longo prazo, dependendo da quantidade que o usuário, né, consome, né, diariamente, ao longo de anos, vai prejudicar a capacidade pulmonar. Isso é uma coisa que é óbvio, né? Às vezes, né, se propõe um paciente que fuma há 20 anos, 30 anos, vamos fazer nunca fez um raio-x de tórax, por exemplo. Né? Vamos fazer um raio-x de tórax, vamos ver, paciente quer ver. E aí, o que acontece? A maior probabilidade é o quê? Que esse paciente vai fazer um raio-x de tórax, quer dizer, nem precisa ser tantos anos assim de tabagismo, por exemplo. Pode ser menos tempo, mas se o tabagismo é intenso, o que vai acontecer? Aquele pulmão, ele vai se modificar. O mínimo que você pode esperar, num caso assim, é em termos de uma doença respiratória, como pelo menos um enfisema. Mas é normal para a questão. É difícil você fumar 20, 30 anos, né, vários cigarros por dia, e você fazer um raio-x e o seu pulmão está normal. É praticamente impossível. O que se deve fazer nesse caso? Sinal de alerta, né? O enfisema ele tem vários graus, né? Ele não começa grave. Ele começa de uma maneira e ele pode ir aumentando se você não prestar atenção nele até que você morre, literalmente, sem conseguir respirar, né? O enfisema ele pode levar à morte, né? Em alguns casos, né? Quando é um enfisema intenso e um tabagismo intenso, que tipo aquela situação do usuário. O cigarro modificou o teu circuito neuronal, o teu circuito cerebral, a ponto de você mesmo estando doente, né, do pulmão ali, às vezes gravemente, não conseguir parar de usar. E aí você literalmente morre, mas tem pacientes que estão lá internados, já próximo da morte, e eles estão fumando, porque eles não conseguem parar. Né? A questão que se fala, inclusive, né, também, a gente sabe que um dos grupos de risco que estão sendo vacinados agora, né, são as pessoas que têm doença pulmonar obstrutiva crônica. A maioria delas é por tabagismo. Né? Às vezes, o enfisema não decorre de tabagismo. Né? Eu me recordo de um exemplo da minha avó que a vida inteira ela cozinhou com fogão a lenha. E o fogão a lenha, você está exposto a fumar. Ela não fumava, né? Mas ela fumava aquela fumaça do fogão a lenha e tinha enfisema. Então, existem deficiências enzimáticas, né? Existe a deficiência de alfa-1 antitripsina, que é uma enzima que está ligada à elasticidade do pulmão. O enfisema é a perda da elasticidade do pulmão. Então, me lembro de um caso de uma pessoa que tinha uma deficiência dessa enzima, ela não fumava, e ela desenvolveu um enfisema, acabou morrendo, né? Muito nova, 40 e poucos anos, desenvolveu um enfisema decorrente dessa deficiência enzimática, né? Era de consumo de substância. Em questão, assim, em relação, aliás, aos opioides, no Brasil ainda, os opioides que se tem notícia, assim, eles não são muito usados. A ideia que eu tenho, assim, é que, por exemplo, assim, na Europa e nos Estados Unidos, já tem um problema, assim, grande dos opioides, né? Os opioides podem ser fumados, né? Existe, né, o consumo grande de ópio através da inalação nos Estados Unidos e na Europa, e claro que também compromete o pulmão, né? Aqui no Brasil a gente tem mais os opioides aí em relação, na verdade, aos fármacos, né? Aos medicamentos que são feitos à base dos opioides, né? Tipo a morfina, que é um medicamento que é usado para dor, né? Mas ainda não temos assim
né? Não que não exista consumo de ópio no Brasil, mas não é uma coisa assim que é mais uma questão assim de cidades grandes. Aqui, por exemplo, em Santiago, que tem 50 mil habitantes, nunca atendi nenhum paciente que fez ou nem uso esporádico, recreativo, muito menos dependente de um opioide. Então, aqui na nossa realidade ainda não é, mas em outros países sim, né? Então, tem essa questão que aqui até que não. Eu vou chamar agora de novo o nosso repórter do Boteco. Enquanto isso, vou mandar um abraço para o João Silveira, lá de Itacurubi, que está nos acompanhando também. E há mais uma pergunta, então. Não, repórter do Boteco, Rodrigo Pinheirinho. Desculpa. Bom, eu gostaria de emendar uma pergunta na outra, mas como eu sei que tem uma série de perguntas pendentes ainda para serem feitas, pré-gravadas, eu vou fazer umas colocações aqui. A gente sabe que os pacientes dependentes químicos, eles já são estigmatizados como se fossem criminosos. Independente de qualquer coisa, as pessoas já olham de uma forma diferente para quem tem esse problema. A falta de emprego é generalizada, mas para esses, não há políticas públicas de reinserção no mercado de trabalho, levando em consideração o preconceito que eles sofrem em função da dependência química. Fica uma dica aí para nossas autoridades pensarem em ações para reinserir essas pessoas no mercado, porque a condição social, quanto pior, mais facilmente essa pessoa vai ser levada ao vício. Eu estava comentando outro dia no serviço, e é um assunto que também acho interessante ser levado para reflexão, que é a falta, ou quase total falta, de um regramento para a venda de bebidas alcoólicas em supermercados. A gente observa que um dependente químico, por exemplo, que é alcoolista, tem muita facilidade de acesso à bebida e tem aquelas armadilhas de venda. A bebida está no caminho da carne, ela está no caminho do refrigerante. Não há uma restrição nessa distribuição de forma a limitar, pelo menos, a visibilidade da bebida alcoólica para todo mundo. A criança que está passando para ir junto com o pai lá buscar o carvão, primeiro ela passa pelo álcool. Essa visibilidade poderia ser reduzida. Existem regras para isso já, mas aqui elas são quase inexistentes. Aqui, quando eu digo, em termos de Brasil mesmo. Mas também não podia deixar de falar de uma ação bem positiva que a gente está desenvolvendo, que provavelmente outras cidades que estão nos acompanhando também fazem, que é a questão do programa de tabagismo. A gente tem observado que a dependência química do cigarro, no nosso trabalho, a gente tem acompanhado uma evolução muito positiva. Os pacientes que aderem ao tratamento, e isso é muito importante, a vontade de se libertar do vício, já é um fator que soma nessa questão do parar de fumar. E lá a gente está observando muito claramente que as pessoas que manifestaram o interesse, procuraram o serviço, estão fazendo o tratamento da forma correta, como é orientado pelo serviço, estão conseguindo, sim, se libertar do vício do cigarro. Fica a dica para ti que é fumante, procura o CAPS da de Santiago, procura o CAPS da tua cidade, ou o serviço que disponibilize esse recurso, e dá para parar de fumar, sim. O tratamento é relativamente simples, e querendo, tu também consegue parar de fumar. Volta para aí, Romulo. Voltamos aqui, eu já vou passar direto para o Dr. Fernando. Então, você algum comentário sobre as explicações do Rodrigo? Senão a gente pode ouvir outras perguntas. Não, acho que ele colocou bem, né? A questão das pessoas procurarem, ele quer parar de fumar, temos o CAPS ali aqui, né? Já que tem também essa assistência aí para quem quer se livrar do tabagismo, né? Às vezes a gente fala da questão de drogas, e as pessoas lembram das drogas ilícitas, né? Sendo que, na verdade, as drogas lícitas, ele traz um ponto ali muito importante, né? De alguma forma, nas últimas décadas, na verdade, essa questão da abordagem da propaganda das drogas ilícitas, ela acabou mudando um pouco, né? A gente viu isso com o cigarro. Eu sou do tempo que tinha a propaganda de cigarro, né? A propaganda de cigarro, no fim, ela foi banida, né? Então, né, não existe mais a propaganda de cigarro, mas antes existia. Era mais um estímulo você fumar, né? E as propagandas eram muito bem feitas, com muita alegria, com esporte, né? Tipo, me lembro da propaganda do Hollywood, né? Hollywood é um sucesso, deve ser sempre um sucesso, com status, né? E outros
uma classe a mais, né? O outro era o chanceler, o filho que satisfaz várias propagandas a gente lembra naquela época lá, do fim dos anos 70, começo dos anos 80, e se viu que não, que o cigarro mata muita gente no mundo por ano, e que não, você não pode estimular uma propaganda de uma coisa que te leva à morte, né? Mesmo sendo uma droga ilícita, né? Então, quem quer fumar, fuma, né? O cigarro é lícito, né? É comprado em qualquer esquina, mas que a propaganda não podia mais acontecer. Mas o que a gente nota? Em relação à bebida alcoólica, isso tem uma dificuldade maior, não se sabe exatamente por que, talvez se saiba, na verdade, quem sabe o interesse da indústria, o interesse dos poderosos, porque a propaganda da bebida alcoólica ainda existe. Então, a bebida alcoólica é amplamente aceita na sociedade, embora ela traga inúmeros prejuízos. Claro que no todo da população mundial que bebe, na verdade, acaba sendo uma pequena porcentagem de todo mundo que bebe, que tem os seus problemas, ou que causa problemas na sociedade em razão da bebida, sim. Mas, mesmo assim, a bebida também leva você a ter uma dependência, leva você a ter uma cirrose, leva você a dirigir bêbado, provocar um acidente, né, e você vir a morrer, você vir a matar alguém, ou mais de uma pessoa, né, ou tragédias desse tipo, né, ou questão de assassinato, esse tipo de coisa, ligadas à bebida. Né? Mas veja que não conseguimos ainda banir totalmente a questão da bebida alcoólica, e uma contradição assim, que a gente vê no mundo ocidental, pelo menos, né? Em alguns países do mundo oriental, ali, da Ásia, o que acontece? A bebida alcoólica, né, na Arábia Saudita, ali, nos países árabes, ali, nos Emirados Árabes, a bebida alcoólica é proibida. Então, e ela não é vendida em supermercado. Lá, em alguns países, você tem que ter uma carteirinha, que você quer comprar bebida, e você nunca teve problema com a bebida e tal, e você até consegue. Mas tem uns países que ela é proibida totalmente. Por quê? Porque esses países sabem que a bebida altera o teu comportamento, altera a tua cabeça, pode te levar, né, à morte, inclusive, né, por questão emocional, por alteração do comportamento ou física mesmo. Então, mas é uma visão que a gente não tem aqui no Brasil. Então, eu faço uma comparação, às vezes, que é qual? Né? Sendo a bebida uma substância que pode provocar uma dependência no indivíduo, uma dependência alcoólica num grau muito grave, ou mesmo numa intoxicação aguda alcoólica, você pode entrar em coma alcoólico. Né? Se sabe aí, né? Eu gosto muito de rock and roll, como falou no começo do programa, né? Tem alguns, né, ídolos meus aí, que eram de algumas bandas, que aconteceu o quê? Eles morreram em razão da bebida. Tem dois grandes astros do rock, que foram, um deles é o primeiro vocalista da banda AC/DC, da banda australiana AC/DC, e o baterista do Led Zeppelin, né, que morreu em 1980, e aconteceu o quê? Eles nem morreram de cirrose, eles morreram de uma ingesta excessiva de bebida alcoólica, e que aconteceu o quê? Eles entraram em coma alcoólico. E, às vezes, se tem essa visão na sociedade, porque você entra em coma alcoólico, na verdade, o coma alcoólico é uma emergência médica. Se alguém entrou em coma alcoólico, a indicação qual é? É você levar para o hospital. Mas muita gente não tem essa ideia. Às vezes, assim, o que as pessoas fazem costumeiramente? Fulano bebeu até cair, né? Entrou em coma alcoólico, faz o quê? Bota ele para dormir. Daqui a pouco ele acorda, dá um café, ou alguma coisa assim, dá uma coisa para ele comer, o que acontece? A pessoa em coma alcoólico, praticamente, não consegue se mexer. Se você deitar de barriga para cima, ela tem uma grande chance do quê? Que foi como esses dois roqueiros morreram. Eles vomitaram e aspiraram o vômito e morreram asfixiados pelo vômito. Por quê? Depois de uma bebedeira. Então, inclusive, eu tive um colega de faculdade que me consta que ele veio a falecer dessa mesma forma. Ele acabou ingerindo de bebida em excesso e me consta que aconteceu isso com ele, acabou morrendo dessa mesma forma. Vamos ouvir mais umas perguntas? Eu vou colocar duas perguntas aqui. Não, vamos ouvir essa sozinho, depois nós vamos ouvir mais duas. Eu vou colocar junto, porque elas têm o mesmo tema, embora sejam diferentes. Boa noite.
Doutor Fernando, meu nome é Flávio, eu sou enfermeiro na atenção básica desde 2006 e eu tenho duas perguntas para fazer sobre o tema dependências químicas no cenário da pandemia. A primeira seria por que o dependente químico na pandemia faz parte do grupo de risco? E a segunda pergunta, como a prática da terapia à distância pode ajudar durante a pandemia? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Flávio. Apucarana, aí, eu tinha um colega de faculdade de Apucarana, tem uma colônia japonesa grande aí, me parece, né? Apucarana, Moarama, Apucarana. Agradeço a participação, né? E as perguntas também. A ideia que se tem, até agora pelo menos, é que o dependente químico, né, faz parte do grupo de risco por mais de um motivo. A princípio, né? Essa semana eu, né, fiz um atestado de um paciente, né, que tem cirrose. Então, né, um paciente que já tem um comprometimento físico, né, no caso gastrointestinal decorrente da bebida, sério, que diminui muito, né, a chance dele de reagir bem a uma infecção aí por coronavírus, acaba entrando nesse grupo desse, né? Então, ele, né, não é idoso, mas ele, né, conseguiu fazer a vacina aí com esse atestado, e realmente a saúde dele, em razão de uma vida quase inteira, praticamente, de bebida, acaba provocando esse problema físico nele, e ele acaba ficando mais exposto, mais suscetível a uma complicação, né? Se ele, caso venha se ele contrair o Covid, né? Mas daí entram aqueles outros fatores ali também do grupo de risco, né? Que é ali o compartilhamento do cachimbo para fumar o crack ali, um menor cuidado ali, as pessoas não estão usando máscara. Imagine você, por exemplo, lá, vamos dar um exemplo mais extremo assim, lá na Cracolândia, por exemplo. Se a gente pudesse ter uma imagem agora de cima lá da Cracolândia, certamente não tem ninguém de máscara lá, né? O pessoal está vendo em grupo fumando lá, uns aqui, outros lá, né? E quem está infectado ali vai transmitir para outro ali, muitos daqueles ali, depois eles vão para casa, né? Aqueles que têm a casa para ir, né? Podem transmitir para a sua família. Eles acabam entrando nesse grupo de risco pelo descuido, né? Da questão pela falta de proteção, né? O efeito mesmo da droga e faz esquecer de coronavírus, né? Você fica ali naquela, sobre o efeito ali da substância ali, né? Então não é assim, não é qualquer dependente químico, na verdade, que faz parte do grupo de risco. Às vezes você tem um dependente químico, vamos dizer, um alcoólatra, mas não necessariamente ele está bebendo em casa, né? Ele não tem saído para o bar, ele tem esse cuidado nesse sentido, mas ele é um dependente, ele tem que beber todo dia lá uma grande quantidade, né? Mas ele não se expõe, ele ainda não tem nenhum problema físico propriamente que justifique você fazer um atestado, vamos dizer para ele, para que ele entre no direito, não. Então depende do caso, né? Depende se a pessoa já tem realmente algum problema, ou lá realmente um fumante crônico, né? A pessoa não precisa usar droga ilícita. Pode ser um tabagista crônico que já tem um enfisema, né, que é avançado lá, e também tem um pulmão que é muito menos resistente a uma infecção aí por coronavírus, né? Acaba entrando no grupo de risco, né? E aí a outra questão, o outro questionamento aí do Flávio, qual é? Da questão da terapia à distância, sim, é bem lembrado, por quê? Porque na pandemia, o que teve que acontecer? Muitos grupos de alcoólicos anônimos, né, e narcóticos anônimos, que não puderam mais ser presenciais, o que eles fizeram? Recorreram à internet, como tem as aulas, né, o escolar pela internet, também esses grupos acabaram também organizando reuniões virtuais, podem não ser a mesma coisa, como diz, né, presencial, mas foi a maneira que alguns grupos encontraram para que esse contato, na verdade, não fosse perdido e que houvesse ainda aquela interação mesmo, que, né, à distância mesmo que online, mas muitos grupos, na verdade, têm feito isso, né? Têm feito os encontros ali com a auxílio
do Google Meet mesmo, né? Então, que deram um jeito de continuar isso, né? Eu li um relato essa semana de um paciente que está nesse sistema, né, desse grupo online, que ele sente um benefício. É melhor assim do que nada. Claro. Então, ele sente que é uma ferramenta que tem. Né? Alguns certamente não aderiram, né? É diferente, mas é o que se tem de momento, né? E quem está com problema, é melhor você participar do que não participar. Né? Quem tem a chance, né? Quem tem o acesso à internet, né? Possa fazer isso assim, né? Então, pode ajudar. A ajuda, obviamente, é bem-vinda mesmo, que seja dessa forma. Né? Eu vou aproveitar para mandar, então, um abraço para o Eduardo, para o Vladimir, lá de Califórnia, no Paraná, que participaram conosco, para a Lilian de Apucarana, o Flávio também lá de Apucarana, no Paraná. Eu conheci Apucarana, uma cidade fantástica. E a Roselângela de Marilândia do Sul, mas eu nem conheço. Mas um abraço, obrigado por participarem conosco. E todos vocês que estão ligados aí, chegaram agora há pouco, a Rosane, lá da Betânia, foi minha professora também. Curte aí a nossa página, compartilha com os amigos dessa live, que ainda está muito interessante. E agora, doutor Fernando, eu vou ouvir duas pessoas, porque o tema é muito parecido. Mas são duas perguntas. Oi, meu nome é Thaís, eu sou técnica de enfermagem e a minha pergunta é a seguinte: qual a conduta que a família deve ter em relação a um familiar que não aceita ajuda e não reconhece o próprio vício? Vamos ouvir a outra pergunta agora, que é do Diego. A minha pergunta é o seguinte: aonde entra o apoio da família a um dependente químico? Bom, agradecemos a participação, né? E as perguntas. Quanto à pergunta da Thaís, como a gente conversou antes aqui, né? A família geralmente é o suporte, é quem deve tomar ali a iniciativa, né? Quando a pessoa não reconhece que, na verdade, isso é uma coisa muito comum em termos de dependência química, seja de drogas ilícitas ou de drogas lícitas. Né? É muito comum, né, o paciente não reconhecer isso, e aí, como a gente conversou antes, o primeiro passo, né, até vamos repetir, que eu acho que é o caso, não quero demais repetir essa questão. Primeira coisa, a família chegar, né, abordar, né, a pessoa, tentando explicar do vício e tal, certamente ela já fez isso, mas vamos lá, então faz de novo, tá? Não deu, não tem jeito. Né? O que acaba acontecendo? Nós, por exemplo, lá no CAPS AD, quando acontece isso, a pessoa, né, não aceitar o tratamento, a família busca o CAPS, né, liga para o CAPS, ou vai ao CAPS, né, a mãe, o pai, seja quem for, né, explica a situação, o fulano está assim, usando tal droga, está acontecendo isso, está um horror lá e tal, e ele não quer saber de tratamento. É muito comum acontecer isso no meio do uso de droga, seja lícito, isso é muito comum. Né? E aí acontece o quê? Então a gente tenta, num primeiro momento, se orientar e se tente trazer o paciente ao atendimento, o que muitas vezes acaba não acontecendo. Por quê? Porque o paciente não reconhece. Então, o que o atendimento nosso lá do CAPS procura fazer? A gente agenda uma visita domiciliar. Vamos até a casa. Se Maomé não vai a Montanha, Montanha vai a Maomé. Vamos lá na casa, tentar achar a pessoa lá, o paciente em casa, tentar falar com ele, ter uma conversa tranquila, ver como é que ele está naquele momento lá, né? Se ele está alcoolizado, se ele está drogado, se ele vendeu tudo que ele tinha, se ele está vendendo objeto da casa, né? O que está acontecendo com ele, né? Porque aquilo está acontecendo, como é que ele não está vendo? Como é que ele está vendo? E a não aceitação, né? Ou a negação é muito comum, né? Do usuário. Então, você tentar mostrar para ele da necessidade, né? De um tratamento e tal, que o CAPS está à disposição, que existe medicação que pode ajudar, que tem o tratamento psicológico, tem o apoio da equipe lá. Quando não é situação de pandemia, que temos as oficinas terapêuticas, que o paciente passa o tempo lá, né, para fazer alguma atividade, preencher melhor o seu tempo, está muito à toa, está desempregado, não estuda. Eu tenho CAPS em tempos que não são de pandemia, que ele pode ir até lá. Às vezes isso não é suficiente também.
Então, nesses casos, acontece o quê? A família, né, pede o quê? E essa pessoa, então, mesmo contra a vontade, seja retirada desse meio, porque senão aquilo ali não termina. Então, que se faça a intervenção do quê? Da internação contra a vontade, que é uma maneira que se tem de tirar o indivíduo daquilo ali, mesmo que ele não queira. Muitos casos é solicitado apoio da brigada mesmo, porque o paciente pode se mostrar agressivo, violento com a família, com a equipe, né, que vai lá resgatá-lo e tal. Muitos pacientes acabam sendo internados com apoio policial. Porque é aquilo ali que tem que fazer. E a família, naturalmente, fica com pena, né? É difícil você ver um filho, né? Ou um pai, às vezes é um pai, às vezes é um filho com a internação do pai, da mãe. É difícil você ver um familiar sendo escoltado para o hospital contra a vontade, né? Raivoso e tal. Mas, no fundo, você sabe que aquilo ali tudo é para o bem da pessoa, que você só está fazendo aquilo, só está tomando aquela atitude porque você quer bem aquela pessoa e a pessoa não consegue mais se ajudar porque, né, a substância toma conta da cabeça dela, da vida dela, e ela não sai. Então, tira ela, mesmo que seja contra a vontade, aquilo que a gente falou antes, né? No começo chega com muita raiva no hospital e coisa, e depois ela vai caindo a ficha e ela diz, não, que foi bom. E diz, não, que está absurdo mesmo, não, foi bom, ela está com o pensamento, vai tentar parar de usar, até tem essa ideia, sim, embora muitas vezes não consiga, né? Às vezes tem que internar de novo, mas ela vai ter que seguir um tratamento ambulatorial, isso ali foi um passo. Um primeiro passo foi ela internar. Então, terminou ali o tratamento, porque essa semana eu atendi um paciente que, segundo ele, faz 21 anos que ele usa cocaína. Ele tem uma filha pequena e tal, né, já várias internações. Não, ele nunca internou. Esse paciente nunca viu internado, já faz 20 anos que ele usa cocaína. E a internação, em geral, é de 21 dias, né, ou 24 dias, pode ser de 30 dias, para ter essa desintoxicação e fazer o início de um trabalho, mas eu disse a ele que a função dele não ia ser. Que ele até foi internado, né, mas que ele ia passar aqueles dias ali, mas que a gente sabia que era pouco provável, vai ser pouco provável que em 21 dias ele vai deixar para trás uma dependência de 21 anos, ou 21 anos de uso, não necessariamente todos esses anos de dependência, claro. Mas que isso era muito pouco provável por causa daquela mudança no cérebro, que a droga, principalmente uma droga como a cocaína, é uma droga das piores que existem, é uma das mais devastadoras, né, acaba fazendo essa mudança no cérebro. Então, né, já falei para ele que ele tem uma possibilidade do quê? Após essa internação, ele ir para uma comunidade terapêutica, que são aqueles locais em que a pessoa fica voluntariamente, a comunidade terapêutica é aberta, você só fica se você quer, que são vários meses. E, realmente, as comunidades terapêuticas acabam ajudando muitos pacientes, porque se entendeu, ao longo do tempo, que o tratamento de dependência química também ele depende do tempo. Ele não depende só da prescrição de medicamentos e de sessões de psicoterapia, né? Isso tudo ajuda, mas o tempo também faz diferença. Uma reorganização, uma reconstrução na mente da pessoa, na vida dela, nos hábitos dela do dia a dia, são muito importantes. Se ela não conseguir mudar isso, né, o sentir-se útil, ter uma rotina, dormir bem, né, acordar, tu já tem uma atividade para fazer, tu almoçar no horário, tu lidar com a tua ansiedade da busca da droga, tu renovar ali o teu objetivo ali, a cada dia tu saber porque tu está ali, e aí você passa um mês lá, passa 2, passa 3, até lá os 9 meses, mais ou menos, muitas comunidades, né, tem como um tempo que eu conversando com um amigo nosso de uma comunidade aqui, né, terapêutica, que é o Serenir, que é nosso amigo aqui, que dirige a comunidade terapêutica de Santiago, que ele me explicou o quê? Da questão dos 9 meses. O que são 9 meses? Demoramos 9 meses para nascer. Tem que nascer um novo indivíduo. E esse nascer um novo indivíduo não nasce um novo indivíduo em 21 dias. E nem 21 semanas, às vezes. Precisa, às vezes, 52 semanas, que é um ano. Né? E mesmo assim, o quê? A internação, né, de médio e longo prazo na comunidade terapêutica também não representa o sucesso. Que bom se fosse. Mas não há garantia que você vai sair dali curado. Tem gente que saiu, ficou 9 meses, saiu e bebeu. Ou saiu e fumou no mesmo dia.
Uns se mantiveram abstinentes 1 mês, outros 4 meses, outros não usaram mais, mas é uma ferramenta importante também quando o paciente aceita. Não é fácil ficar numa comunidade terapêutica, mesmo afastado da família, tem filho pequeno, tem que ficar, né? Realmente não é fácil você fazer essa batalha, mas é uma das maneiras que você muitas vezes tem que se submeter a tentar salvar a sua vida. Senão, se você não fizer aquilo ali, talvez você vai se depender da vida inteira, e é pior ainda. Você vai passar uma vida inteira, você vai depender, vai morrer por causa daquilo lá, e que talvez esses 9 meses aí iriam fazer uma diferença só. Então, por isso que a gente acaba encaminhando, né, orientando os pacientes, e no tratamento deles, parece que naquela situação, naquela condição de dependência, a comunidade é importante. O tratamento ambulatorial pode servir para uns, mas que eles têm que ir para lá. Os pacientes já internaram várias vezes, que não foi, né, as intervenções não se mostraram eficazes, né, sejam voluntárias ou involuntárias. Então, muitas vezes, a comunidade terapêutica é um caminho importante, na verdade, né? Se a pessoa não gosta, porque tem questão da religião, uns não são muito religiosos e tal, mas, né, as comunidades terapêuticas não são todas iguais, né? Tem sempre esse trabalho, mas elas estão ligadas a isso, muitas são evangélicas e tal. E a gente vê também a questão, muita gente acaba tendo a questão da religião, acaba se salvando também com a religião. Tem uns que não acreditam na religião, outros acreditam muito, né, e eles se apegam lá àquela a palavra de Deus e tal, a palavra de Cristo e tal, e aquilo ali consegue trazer uma transformação para muitos. Então, a religião pode ter o seu valor para muita gente, pode não ser para todos, mas para muita gente acaba sendo eficaz, né, esse apego também. Doutor Fernando, tem a outra pergunta, acho que também, né? Que teve na sequência ali, né? Onde entra o apoio da família. É mais ou menos a mesma coisa, né? Entra nesse aspecto aí de, primeiro, se o paciente não quer, daí, se é o caso realmente do tratamento, a família está vendo isso, está tendo uma série de problemas, é essa busca de ajuda sem que o paciente queira, para se analisar lá, a equipe lá, de saúde lá, do atendimento lá, né? Ver até onde que se consegue, de repente, trazer esse paciente, resgatar esse paciente do tratamento, né? Fazer visitas domiciliares, ou que esse paciente tem que se internar, mesmo que não tenha outra coisa a fazer, mas o apoio da família é o principal, seja ele da forma que for, mas é o apoio, não é aquela coisa que muitas vezes acaba acontecendo, da recriminação, né? Da briga, do atrito, né? Às vezes a questão da droga, do consumo de droga, seja de bebida ou de droga ilícita, pode estar muito ligado, assim, para as famílias, para dentro de muitos pais, muitas mães, em relação assim, o cara é preguiçoso, né? Em relação à vagabundagem, né? Mas a vagabundagem também, isso aí, existe isso aí, que na verdade é o que acontece. Aí essa postura não ajuda. A verdade é que não ajuda, por mais que, né, que as pessoas, né, a família tenha uma certa raiva, porque não, mas podia modificar isso aí, né? Vai fazer alguma coisa, vai trabalhar, como diz. Mas não ajuda, essa postura tem, as pessoas têm como seres humanos nascendo isso. A gente tenta, critica, tenta ser mais duro e tal, mas não é o suficiente. Precisa uma outra intervenção, uma outra forma, né, para se ajudar a pessoa. Mandar um abraço para o meu amigo Eduardo Lucas, lá de Porto Alegre, na beira do Guaíba. Ele para a Vânia, um grande abraço, bom tê-los aqui conosco de novo no Boteco. O Eduardo disse que a qualidade da live, do apresentador, dos entrevistados, tem sido excelente. Obrigado, Eduardo. Um abraço para ti e para a Vânia. Doutor Fernando, vamos para a saideira? Vamos pedir a saideira? Saideira, pessoal, para quem está nos acompanhando a primeira vez, ela é o último quadro do programa, onde eu faço algumas perguntas aqui para o candidato. É uma espécie de bate-bola, mais rapidinho, mais dinâmico. E depois o convidado, não o candidato. Mas seria um bom candidato. Mas, e depois a gente já vai finalizando, nós já estamos com 1h24. Mandar um abraço para a Vera Lúcia também, que chegou agora. Pessoal, quem está chegando, se quiser compartilhar com os amigos aí a nossa live, curtir, comentar, dizer que a cidade está falando, isso nos ajuda bastante, é uma forma de contribuir com o Boteco, tá bom? Doutor, vamos para essa ideia, então? Uma paixão. Uma paixão, a vida. Estou apaixonado pela vida. Estar vivo é uma paixão.
Você de viver sem... tomara que com saúde. Um sonho. Um sonho. Um sonho, não seria assim um sonho para mim, um sonho da humanidade, uma humanidade, tipo lá como, né, um dos meus ídolos, lá dos Beatles, do John Lennon, que era aquele sonho da paz no mundo, né? Um mundo sem guerra, um mundo de tolerância, do mundo das pessoas todas em paz, que é um sonho realmente, é difícil você ver uma realidade assim, mas é um sonho, é um mundo vivendo em paz, ninguém, né, cometendo crime contra ninguém, ninguém matando ninguém, ninguém fazendo guerra, ninguém discriminando o outro, né? As pessoas vivendo, cada um na sua, respeitando as diferenças, vendo a todos como irmãos, né? As diferentes raças, os diferentes gêneros, todo mundo tivesse uma consciência que todo mundo está aqui na mesma. Então, que um tem que respeitar o outro, né, ajudar o outro sem, né, mas que não, infelizmente não é o que vemos no mundo desde que o mundo é mundo. Mas esse é um sonho, né? É complicado, mas a gente vai um passo de cada vez, né? Um ídolo. Um ídolo. Uma pessoa, um ídolo? É. Pô, essa aí foi difícil, né? Se não tem, pode dizer que não tem. Um ídolo, acho que todo e qualquer ídolo, é difícil citar alguém, mas um ídolo é todo e qualquer indivíduo, principalmente público, né, de conhecimento mundial, assim, de renome mundial, que prega a paz, que prega a igualdade, e qualquer pessoa que, né, seja alguém do mundo da música, seja alguém do mundo da literatura, mas quem tem uma visão, né, que valoriza a inteligência do ser humano, a sua vontade de progredir, de avançar, né, de ter um conhecimento maior, né, de não causar um prejuízo. Esses são os meus ídolos, são esses, né, independente da época que tenham vivido, né, que tenham passado ensinamentos bons, filosofias, né, importantes de vida, para alguém que tirou proveito daquilo ali. Isso, para mim, é um ídolo. Né? Quem passa uma coisa boa, faz te sentir bem. Sem especificar. Né? Uma alegria. Uma alegria. Fora o Colorado ganhar. Uma alegria é ver as coisas funcionando, é ver hoje, é ver as pessoas sendo vacinadas, né, mesmo que ainda tardiamente, podíamos ter a vacina talvez antes, né, um pouco, mas uma alegria é ver o mundo tentando se livrar da pandemia, é ver o mundo tentando voltar ao normal, é poder ver a minha família sem, né, casos de Covid. A alegria é a ausência de doença, de problema, né, com a gente, ou com os familiares, ou com os amigos, já é uma alegria. E uma tristeza? A tristeza, eu acho que eu sempre penso em termos de mundo. Né? A tristeza é ver todas as barbaridades que acontecem nesse mundo. Isso me deixa triste. Né? Sou um tanto estudioso ali da Segunda Guerra, né? Então você pega ali o exemplo ali da pregação de ódio às pessoas, à morte, aos bombardeios, ao fuzilamento. Isso é uma tristeza grande, né? Ver a humanidade, uma humanidade que é tão inteligente, mas uma humanidade que se torna burra. Isso é uma tristeza, né? Ver o que aconteceu lá, grupos do Islã, né? Aquelas pessoas assassinando as outras lá, decapitando, colocando fogo nas pessoas, né? Agora, nessa semana, infelizmente, aquele rapaz, o assassino, aquele que matou as crianças na creche, lá matou as professoras, aquele tipo de acontecimento ali, e comentários na internet depois que dizem assim que aquele ali foi o nosso mártir, e nós vamos, né, continuar aquela... Isso aí não dá uma tristeza grande, é uma coisa que não tem como tu admitir, que, né, se tu pensar muito, você chora e não quer sair de casa. Mas não, a gente tem que enfrentar isso. Então, isso é uma tristeza do mundo, de ainda haver pessoas que têm um cérebro, né, incrível, né, que até que se prove que não existem extraterrestres, que eu creio que existe, né, esse universo é muito grande, mas que até então que se prove ao contrário, o nosso cérebro
é o órgão mais complexo do universo. Então, temos um cérebro, né, altamente pensante, altamente inteligente, e aí acontecem essas coisas. É difícil de entender isso. Né? Já éramos para estar numa outra... Nós estamos meados do século XXI e assistindo na Terra plana, né? Também, fora essas questões que aparecem, realmente, né, que são as coisas fora do comum, mas... Eu ia perguntar, o senhor perde a paciência quando? Quando se vê algum tipo de injustiça, né, ou algum tipo de provocação que seja, como diz, gratuita, que não precisava aquilo ali, né, seja comigo, seja com outra pessoa, né, é de tu perder a paciência, não precisava aquilo. Você está em paz e vem alguém querer te incomodar, né, alguém para te ajudar, às vezes tem poucos, mas para alguém te incomodar, para te dar, né, para te cutucar, né, às vezes, né, se perde a paciência com alguém que quer tirar a tua paz. Aí tu sai da paz, mas alguém te acionou para aquilo ali. Né? Você perde a paciência. A quem você brinda e por quê? Eu brindo a todas aquelas pessoas que até, inclusive, deram a sua vida por uma causa melhor, por um mundo melhor. Que elas acreditaram que, mesmo elas colocando em risco a sua vida, mas que elas fizeram aquilo para tentar salvar alguém, né, para que uma tragédia não fosse pior. Então, alguém, né, me lembro daquele caso, lá no Rio de Janeiro, que entrou também um assassino lá na escola, matou, teve uma professora lá que parece que morreu pela causa lá, né, uns anos atrás, aí agora, que parece que a Anitta foi eleita, nada contra a Anitta, mas que a Anitta tinha sido eleita a mulher dona lá pelo Faustão e outras pessoas colocaram na internet que, para eles, aquela mulher que salvou muitas crianças lá, que acabou morrendo, era a mulher dona. Então, eu brindo a essas pessoas que têm a iniciativa ou que prezam pela ciência, pelo conhecimento da humanidade, né, que tiveram uma postura de desafio porque elas acreditavam naquela causa, sem citar alguém especificamente, mas esse tipo de pessoa merece um entendimento. Verdade. Vou chamar o nosso repórter do Boteco para suas considerações finais e nós, lá no retorno, aí já voltamos para encerrar o nosso programa de hoje. Rodrigo Quineirinho. Então, para minhas considerações finais, gostaria de agradecer muito aqui a presença do Fernando, com seus esclarecimentos todos. Eu tenho certeza que contribuiu muito para as pessoas entenderem melhor essa questão da saúde mental que envolve a dependência química. Que teu sonho de paz seja alcançado numa semana em que uma ação da polícia intempestuosa, talvez, causou inúmeras mortes no Rio. Com o Dia das Mães chegando, quero estender meu abraço aqui a todas as mães que estão com seus filhos, as que não podem estar com seus filhos, as que estão distantes dos seus filhos. Um abraço a todas as mães que estão aí acompanhando. Compartilhem a live, foi esclarecedora. Tenho certeza que vai agregar muito e vai ajudar quem acompanhou e quem acompanhar futuramente. Vai estar disponível no YouTube, quem perdeu aqui, quiser assistir tanto no Face, quanto lá, a página está acessível. É só ir lá e curtir. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, Rodrigo. Doutor Fernando, suas considerações finais aí. Em relação ao tema, né, dessa noite, foi muito boa a nossa conversa. Poderia se estender, mas já também teríamos, né, mais questões aí para se colocar. Mas já dentro desse assunto, então, é o quê? As drogas sempre existiram e sempre vão existir. Então, elas, né, já no Egito antigo, lá se consumia já bastante cerveja, se consumia bastante vinho. Tem indícios da cannabis na China, lá, 4.000 anos antes de Cristo. Então, as drogas fazem parte da humanidade. Né? Tanto as drogas lícitas quanto ilícitas. Então, elas estão aí, né? O tráfico de drogas é um sério problema em muitos países, né? Nas cidades, né? Nos estados, no mundo. Né? Mas, assim, sendo assim, qualquer pessoa
acima de 18 anos tem, vamos dizer assim, um direito de usar o que ela quiser. Ela tem direito de fumar, ela tem direito de beber, em termos de droga lícita, ou em termos das drogas ilícitas, né, as drogas estão aí, mesmo sendo legais, elas estão aí. O que a gente pode dizer nesse sentido que abordamos aqui, a questão de dependência? É que caso quem decida, na sua vida, fazer uso da bebida, ou fazer uso do cigarro, fazer uso de droga ilícita, vai fazer, independente da gente dizer, não faça isso. Cada um, né, que sabe da sua vida, cada um vai fazer, mas então, de preferência que o faça de que forma? De forma controlada, né, que você esteja atento para excessos, que aquilo não te perturbe emocional e fisicamente, que tu não traga problemas para a tua família ou para a sociedade em razão do teu uso. Então, quem for fazer, se decidir fazer o uso da droga, que o faça de uma forma consciente. Infelizmente, muitos não conseguem fazer isso, né, porque a droga tem esse poder de te levar para o exagero, mas é o que a gente pode dizer, finalizando aí sobre esse assunto, né, as drogas vão estar sempre aí, né, mas né, se você não usar, melhor, seja o cigarro, seja a bebida, mas elas fazem parte da humanidade. Isso, né, é inegável, está em qualquer livro, né, de psiquiatria, ou qualquer livro sobre drogas, né, todo o histórico das drogas, né, as drogas, os medicamentos também. Se você precisa de um medicamento para ansiedade e tal, sim, é uma droga também. Cuidado, não faça uso em demasia, que você também poderá ficar dependente, aquilo ali poderá te trazer problemas também. Né? Então, se você for usar, se esteja sempre atento no uso consciente, como diz no rótulo da bebida, né? Beba com moderação, se beber, não dirija, não, se fumar, não dirija, né? Se fumar, né, o crack, não diz, não. Mas é mais ou menos por aí, você não colocar em risco, né, a si mesmo, né, e os outros. Isso aí. Quero agradecer, então, doutor Fernando, muito obrigado pela participação, foi altamente produtivo mesmo. Como eu disse, tem mais perguntas, a gente poderia ficar mais tempo para esclarecer dúvidas aí. Obrigado para todo mundo que permaneceu conosco desde o início, nós já estamos com 1h37 de live, bastante tempo. Quero convidar todos para curtir a nossa página, compartilhar com os amigos. Tem muita pergunta ali que nós não conseguimos responder, que nós vamos tentar durante a semana, até contar para o Fernando, se ele puder dar uma olhadinha nos comentários ali, tem muita pergunta bem pertinente que a gente não conseguiu encaixar durante o programa. E convido vocês já para o nosso happy hour na próxima sexta-feira, às 20 horas, aqui no Boteco Político, pela nossa página, tá bom? Um abraço, uma boa sexta, um bom final de semana e muito obrigado por estarem conosco aqui. Até lá!